as coisas. Eu também queria saudar a todos vocês nessa manhã com graça e paz e misericórdia do nosso Deus, dizer que todos vocês são bem-vindos. Estamos hoje, eu estava dizendo para minha mãe hoje está no culto, aleluia, glória a Deus. Eu disse, mãe, tem gente que está achando que a senhora já está desviada, mãe, faz 3 meses que a senhora não bota os pés na igreja. Daí, a semana passada, disse que eu não tenho roupa. Daí eu levei ela, vocês depois olha como ela está bonitona hoje, ó, tudo roupa novinha. Filho bom que nem ela tem, eu vou dizer para vocês, não é fácil. Gente, nós estamos em uma série baseada no livro de Salmos, e antes de entrarmos na mensagem, o David falou de alguns números e eu quero falar de alguns números para vocês também. Bota o primeiro slide aí. Vocês se lembram, parece que faz tanto tempo, né? O Ampliação 2023, quando nós estávamos adquirindo o nosso terreno, aqui do nosso estacionamento, 1.914 metros, dividimos em 1.500 cotas de R$1.000 e conseguimos a promessa de 1.509 cotas. Quando a inundação chegou, nós ainda tínhamos 3 prestações, 3 mensalidades para pagar de 90 mil cada uma, R$270 mil. E como o David disse, quando acontece esse tipo de coisa, a gente fica apreensivo, a gente não sabe o que vai fazer. Mas como a igreja de Jesus, nós somos de Jesus, é tudo de Jesus, e com Ele as coisas são diferentes do que é comigo e com você, confiamos, e eu queria dizer para vocês que então nós terminamos de pagar e o terreno é nosso. Só para vocês terem uma ideia, nós tínhamos 1.509 promessas e nós conseguimos 1.406 com 560 com 70 se tornaram realidade. Então, ainda tem algumas pessoas que ainda estão contribuindo. Então, nós louvamos a Deus pela sua vida, pela sua fidelidade, porque apesar de tudo o que aconteceu, você entendeu, compreendeu e tem vivido aquilo que Deus quer. E eu digo uma coisa para vocês, em cima desses mais de 30 anos que sou pastor dessa igreja, mais de 40 anos que caminho nesse caminho, você nunca vai ficar, Deus nunca vai ficar em dívida com você. Você nunca vai dar a Deus mais do que Ele dá a você. Então, louvado seja Deus pela sua vida, pelo seu empenho e continue nessa caminhada. Gente, todos nós, de uma maneira ou de outra, ansiamos por uma vida de realização. Todos nós, de uma maneira ou de outra, queremos a bênção de Deus. Eu acredito que nenhum de vocês vai dizer assim, não, eu não quero a bênção de Deus, eu não preciso da bênção de Deus. Mas a verdade é que muitas pessoas, apesar de serem cristãos, apesar de viverem a sua vida nos caminhos de Deus, apesar de conhecerem a Cristo, não experimentam uma vida de realização, uma vida abençoada. Porque existe algo que você precisa, que nós precisamos entender, que Deus promete nos abençoar. E quando Deus fala em bênção, a bênção de Deus é plena, a bênção de Deus é integral, a bênção de Deus, ela não tem restrição. Então, quando Deus fala em nos abençoar, Ele está falando em todos os aspectos da nossa vida, da nossa existência. Mas, infelizmente, às vezes, nós não percebemos que Deus promete nos abençoar, mas isso depende da minha posição, da minha disposição de entregar o meu caminho ao Senhor. Depende de você estar disposto a entregar o seu caminho ao Senhor, confiando totalmente nele. É isso que nós vamos aprender lendo o Salmo de número 37, quando Deus nos diz assim: confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele, Deus, satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele vai fazer. É o que Deus está nos dizendo. Ele fará sobressair a tua justiça como luz
o teu direito. Como o sol ao meio-dia, descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Olhando para esse salmo, nós percebemos uma realidade que eu e você precisamos vivenciar, precisamos colocar em prática nas nossas vidas. Existem 3 questões, 3 verdades em relação à bênção de Deus. Primeiro, nós não merecemos a bênção de Deus. Gente, Deus não é obrigado a nos abençoar. Nada que você faça, nada que eu faça, nada que ninguém faça, pode jogar na cara dizendo assim, tu tem que fazer isso porque eu sou assim, eu sou assada. Não. Nós não merecemos a bênção de Deus. A sua palavra diz assim, todos nós recebemos da sua plenitude, todos nós recebemos da sua graça, sobre graça. Todos nós recebemos de Deus baseado na sua graça. A palavra graça significa algo imerecido. Então Deus nos abençoa, não porque a gente merece. Mas não apenas não merecemos as bênçãos de Deus, mas Deus gosta de nos abençoar. Deus tem prazer em abençoar. Ele diz assim, terei alegria em fazer-lhes o bem. Se você é pai como eu sou pai, se você é avô como eu sou avô, você entende um pouco o que isso significa. Às vezes eu digo para minha esposa, meu bem, você vive em função dos teus filhos e dos teus netos, tu está esquecendo do teu marido. Porque ela tem prazer em fazer o bem aos filhos, principalmente ao filho e aos netos. Assim é o nosso Deus. Deus tem prazer em abençoar. Não merecemos as bênçãos de Deus, mas Deus tem prazer em nos abençoar. Mas a terceira coisa que você precisa entender em relação à bênção de Deus é que a promessa de Deus para receber a bênção de Deus depende da minha obediência. Vejam o que a Bíblia diz. Grande é a bondade que Deus, que você, Deus, reservasse para os que te temem. Tu tens reservado para aqueles que te temem, para aqueles que te respeitam, para aqueles que te honram, para aqueles que confiam em ti, para aqueles que te obedecem, tu tens grandes coisas. Tu concede, tu dá aos que em ti se refugiam e os abençoa à vista de todos. Eu quero que você entenda que existem promessas condicionais e promessas incondicionais. Existem promessas que não tem condição nenhuma. Deus te ama. Deus nos ama. E não existe condição nenhuma para isso. Não depende do que você faz, não depende do que você é, ou do que você deixou de fazer, Deus continua lhe amando. Deus prometeu que vai lhe amar de qualquer maneira. Isso é uma promessa incondicional. Mas existem promessas que exigem uma predisposição. Existem promessas que existe uma condição, um sine qua non, que você precisa fazer. E esse Salmo 37 nos diz que Deus fará tudo por nós. Mas para que isso aconteça, você e eu precisamos entregar a Ele o nosso caminho. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele então tudo fará. Você quer que Deus faça as coisas na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua vida profissional, nos seus relacionamentos? Se você quer a bênção de Deus, você precisa aprender a confiar nele e entregar o seu caminho a Ele. Mas por que nós temos tanta dificuldades em entregarmos o nosso caminho a Deus? O que significa entregar o caminho a Deus? Significa entregar a nossa vida, as nossas decisões, as nossas escolhas, a nossa maneira de ser e de pensar a vida. Por que eu e você somos tentados a não entregarmos? Por que eu e você somos metidos à besta e achamos que nós sabemos melhor do que Deus e a gente resolve os negócios? A verdade é que a nossa dificuldade de entregarmos a Deus começa com uma questão negativa. Primeiro, a comparação com outras pessoas. Sempre que você se compara com outras pessoas, você vai ter dificuldades de entregar a sua vida a Deus. Por quê?
Porque quando você se compara, isso cria em você uma decepção. Você olha para o outro, todo mundo foi atingido, mas o irmão aquele recebeu um Pix de 150 mil reais, você diz, ai Deus, o irmão aquele lá não faz nada, não tem nada, e recebeu um Pix de 150 reais. 150 mil reais, 150 é pouco. Sempre que você se compara, ou de repente você diz, poxa vida, eu temo a Deus, eu cuido, eu faço a minha vida assim, e a minha casa, o meu negócio quebrou, e aquele ímpio, aquele cara que não ama Deus, aquele cara que é um sem vergonha, aquele cara que os negócios dele são escusos, está lá de vento em popa funcionando. Sempre que você compara a prosperidade de outras pessoas com a sua realidade, especialmente com os maus, isso causa uma decepção. Se você é pai, como eu sou pai de 4 filhos, avô de 9 netos, está chegando um aí que está no forno, quase chegando, e aguardem surpresas para o próximo ano. A verdade é que sempre vai existir um momento que os filhos vão dizer, o senhor trata melhor o fulano, o senhor trata melhor. Eu me lembro que quando meus crianças eram pequenas, se a gente ia servir refrigerante para eles, ou dar alguma coisa, a gente tinha que... Eu e o meu irmão, então nós éramos só 2, mas lá em casa, meu Deus do céu, se inventasse de partir uma bolacha um pouquinho mais para um lado, um pouquinho mais para o outro, dava briga, porque tinha que ser exatamente igual. Eu me lembro que eu e meu irmão comparava assim os copos de refri para ver se estavam igual, porque se o meu copo tivesse mais cheio, o pai e a mãe amam mais o Gilberto. Os meus filhos, a mesma coisa, os meus netos. Vocês imaginem, eu estou com 8 netos em fase de poder pegar no colo. E quando eu começo a fazer durinho, levantar elas assim para cima, e todo mundo vem correndo. E eu digo, acabou com o durinho do velho. Não tem condição de levantar todos para cima. Mas por que faz isso com ele? Não faz isso? Nós temos uma tendência de compararmos. Por isso eu digo a você, que se você olha para os outros e se acha mais amado por Deus, ou menos amado por Deus, você vai ter dificuldade de entregar o seu caminho a Deus. Então existem pessoas que não entregam porque se deixam levar pela comparação. Mas não apenas isso, nós temos dificuldade de entregar o nosso caminho a Deus por causa da nossa ansiedade. A nossa ansiedade gera em nós aquilo que se chama de ateísmo funcional. O que é um ateísmo funcional? Você até acredita em Deus, você até crê em Deus, você até é crente, mas no fundo você acha que se você não fizer algo, não vai acontecer nada. Se você não tomar uma atitude, nada vai acontecer. Se você não tomar uma iniciativa, nada vai acontecer. Então a verdade é que muitas vezes nós não entregamos a Deus, porque queremos as coisas no nosso tempo, da nossa maneira, do nosso jeito. Tem que ser dessa forma, nesse momento, tem que ser aqui e agora. E isso é gerado por uma ansiedade e temos dificuldade de entregarmos a Deus. Então a gente arregaça as mangas e quer resolver. Para essas pessoas que têm essa ansiedade, esse ateísmo funcional, ouvir Jesus dizendo assim, meus filhos, não se preocupem com nada, descansem. Olhem para os lírios do campo, olhem para as aves do céu que não plantam, não colham, mas eles não precisam, Deus cuida deles. Olhem os lírios do campo, nem Salomão se vestiu que nem eles. Para com isso. Para essas pessoas isso é doidura, esperar em Deus, confiar em Deus, entregar a Deus, não. Então muitas vezes eu e você não conseguimos entregar porque estamos ansiosos e queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, da nossa forma. Muitas vezes entregamos não só porque estamos nos comparando com outras pessoas, estamos ansiosos, mas estamos tendo uma visão excessivamente limitada de Deus, uma visão excessivamente pequena de Deus. A gente enxerga Deus muito pequeno, muito fraco, muito tímido. Nós até acreditamos que Deus está no nosso negócio, nós até acreditamos que Deus está envolvido conosco, nós até acreditamos nos valores, nos princípios de Deus, mas Deus está muito ocupado. Deus não está tão assim apressado em resolver esses detalhes da minha vida. Ele até me ama, Ele até me criou, mas Ele estabeleceu alguns princípios que eu preciso correr atrás e resolver as coisas. Porque não vai cair do céu. E a gente esquece que Deus é um Deus que faz milagres.
a gente esquece que Deus é o Deus que intervém fora da lógica. Porque o que é um milagre? Um milagre é justamente Deus quebrar as regras que Ele mesmo criou. Milagre é quando Deus, Ele burla as próprias regras que Ele criou. Então, às vezes, nós não entregamos porque simplesmente achamos que, não tem como, é impossível, não tem jeito, vai contra o bom senso, vai contra a física das coisas, vai contra a realidade, vai contra a lógica, vai contra tudo. Mas o nosso Deus é o Deus do milagre. A nossa visão sobre Deus sempre vai ser limitada. A minha visão de Deus sempre vai ser pequena. A sua visão de Deus sempre vai ser, vamos dizer assim, presa, curta. Mas isso não significa que Ele seja assim. Isso não significa que Ele está limitado ao que eu penso, o que você pensa, o que nós achamos. Por isso, Deus nos chama a entregarmos o nosso caminho a Dele. Entregarmos a nossa vida a Ele. Por quê? Porque Deus não é um Deus que tem crentes favoritos, filhos favoritos. Porque às vezes nós temos uma visão de Deus, de que Deus é mais condescendente com alguns, que Deus gosta mais daqueles que oram mais, daqueles que leem mais a Bíblia, daqueles que são mais certinhos, daqueles que são assim, são assados, e isso não é verdade. Mas então por que eu e você não entregamos? Porque temos dificuldades, somos tentados a nos compararmos com outros, somos levados a nos compararmos com outras pessoas e a termos uma visão excessivamente limitada de Deus. Mas então, por que eu e você deveríamos entregar o nosso caminho a Deus? Primeiro, é a impossibilidade de controlarmos as coisas. Gente, vamos ser honestos. Você e eu não somos capazes de controlarmos todas as coisas. E uma das razões pelas quais nós deveríamos entregar a Deus é porque a gente não tem controle. Nós deveríamos entregar a Deus porque justamente existem situações, existem questões que fogem do nosso controle. Vamos ser honestos. Existem coisas que estão sob o controle de outras pessoas. Existem coisas que estão sob o controle de N fatores que a gente não pode controlar. Algumas pessoas estão dizendo assim para mim, pastor, e setembro e novembro, a época da chuva, e como vai ser? Lá sei eu como é que vai ser. Um dia que eu pudesse controlar o quanto vai chover em setembro e novembro. Mas e daí? Eu vou me preocupar por um negócio que pode acontecer ou pode não acontecer em setembro e novembro, que eu não posso fazer nada para mudar o quanto vai chover? Então existem coisas que nós não controlamos. Por isso que nós deveríamos aprender a confiar em Deus e entregar a Deus. Por isso que nós deveríamos levar a Ele. Porque, gente, você não tem controle sobre o seu próprio corpo. Nós estamos aqui, talvez dentro de nós está se formando uma coisa ruim. Nós não temos controle sobre a nossa mente. Daqui a pouco a nossa mente pode dar um bug e você fica meio abestalhado. Você não tem controle sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, sobre o seu marido. Daqui a pouco ele desembesta. Daqui a pouco ele dá uma paranoia, chuta o pau da barraca e inventa de dizer que vai para cá e vai para lá. E você vai fazer o quê? A verdade é que existem muitas coisas que nós não controlamos. Por isso nós deveríamos aprender a entregarmos a Deus. Porque, gente, a verdade é que eu e você não controlamos e podemos perder o controle de muitas coisas. Mas Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Nada foge ao seu controle. A Bíblia chega a dizer que nem as folhas das árvores se movem se não for pela vontade permissiva de Deus. Então a primeira razão de que eu e você devemos entregar a Deus é que eu e você não temos controle. Somos incapazes de controlar grandes ou a maioria das coisas da nossa vida. A segunda razão pela qual nós devemos entregar a Deus é porque Ele nos ama. É o amor de Deus.
É a graça de Deus. Gente, se eu reconheço que existe um ser, e isso chega a ser assim, se eu reconheço que existe um ser superior, Criador do universo, e Ele me ama do jeito que eu sou, Ele que me fez do jeito que eu sou, Ele te ama, as pessoas podem achar para você que você é um fracassado, que você não consegue se livrar dessa sua compulsão pela comida, que você tem essa compulsão pelo sexo, que você é um cabra que tem dificuldade de lidar com as pessoas porque você é muito crítico, está julgando todo mundo, e todo mundo olha para você com o pé atrás. Para todas as pessoas você pode ser um Zé Ruela, mas Deus olha para você e vê você alvo do seu amor. Ele lhe ama. Para Deus você não é uma pessoa que é um fardo porque você está doente, porque você está cansado, porque você está vivendo um momento difícil, você está depressivo, você está com Alzheimer, lá sei eu, no momento que a sua família acha que você era melhor que morresse logo. Para Deus não. Deus olha para a sua vida e não vê você como um cara fraco da fé, que não tem condição, um desviado da fé, que tem que mais ir para o inferno, tem que se ferrar. Não! Ele olha para você como alguém por quem Cristo deu a vida, por alguém por quem Cristo se importa, porque alguém por quem Cristo tem real interesse. A verdade é que Ele olha para você não como seu patrão vê, não como talvez a sua esposa veja, como seus filhos vejam, alguém que está num trabalho miserável, numa profissão insignificante, algo que você se levanta todo dia sem ver sentido para a sua vida, você se sente um Zé Ruela, preso na sua vida, mas Deus olha para você e diz: não, eu quero que você tenha uma vida com sentido. Esse é o nosso Deus. Ele olha para você com amor, Ele olha com você com interesse. Então por isso que nós deveríamos entregar a Ele, ao Senhor que é soberano, é absoluto, que pode controlar todas as coisas. E acima de tudo Ele me ama. Ele me ama de tal forma que não importa o que eu fiz, não importa o que eu deixei de fazer, Ele me aceitou em Cristo Jesus. Ele me perdoou em Cristo Jesus. Cristo morreu naquela cruz justamente por todas as coisas tolas que eu fiz, por todas as coisas estúpidas que eu fiz e que você fez também. E que vai fazer, porque a gente, enquanto estiver vivo, ainda vai fazer algumas bobagens. A verdade é porque Deus te ama. A verdade é porque você e eu já fomos aceitos, que Ele deseja nos abençoar, que Ele deseja fazer com que a nossa vida seja próspera. Ele quer que eu e você tenhamos uma vida aonde sejamos abençoados. É óbvio que Deus é um Pai que ama e Ele vai abençoar os desejos legítimos. Se um filho seu, eu não sei você, mas eu já tive coisas que eu disse aos meus filhos: não faz, não deixo. Por quê? Porque era um desejo ilegítimo. Imagina se você está com seu filho, lá sei eu, ali no apartamento que eu estou, no 12º andar, e o menino diz assim: eu quero subir na sacada aqui sem aquela tela, eu quero brincar, eu quero olhar para baixo. Ai, tadinho, ele vai ser aviador quando crescer, tadinho, ele quer olhar para baixo. Daí você vai deixar: não, sobe, pode subir. Você vai deixar? Não. E o guri vai berrar, vai espernear, vai olhar para você e dizer assim: eu te odeio. Mas por que você não deixou? Porque você sabia que era algo ruim. Quando você entende que Deus te ama, quando você entende, compreende, quando você vê Deus dessa forma, e você entrega os seus desejos a Ele, e as coisas não acontecem como você gostaria, e você, em vez de ficar emburrado com Deus, diz assim: uma banana para esse Deus, e vou arranjar outra coisa para fazer, você assim: Ele está me livrando de algo que não é bom para mim. Esse desejo, essa vontade, isso que eu estou pedindo não é o melhor, porque se fosse melhor, Ele me ama. Ele me ama e quer me abençoar.
Gente, você consegue entender isso? Muitos dos nossos conflitos com Deus vêm da nossa ignorância do quanto Ele nos ama. Queremos algo e Ele não nos deu, é porque nos ama. Então nós devemos entregar a Ele primeiro, por quê? Porque nós não temos condições de controlarmos todas as coisas, porque Ele nos ama. E a terceira razão, a justiça de Deus. É interessante que se você continuar lendo nesse salmo, mais da metade do salmo fala a respeito dos ímpios se dando bem. É um dos problemas que a gente tem quando a gente vê as pessoas perversas, as pessoas má, as pessoas que não estão nem aí para Deus se dando bem, prosperando. E a gente olha para a vida dos infelizes e parece que não acontece nada com eles. E a nossa vida parece que sempre embaixo do laço. Mas o salmista nos mostra uma verdade que a gente às vezes não percebe. Que o amor de Deus inclui a justiça de Deus. Nós devemos entregar a Deus. Porque, gente, um dia a justiça de Deus vai ser feita. Um dia a justiça de Deus vai ser estabelecida. E ninguém vai deixar de receber. Ninguém vai deixar de terem que encarar Deus olho no olho. Mas então como a gente faz isso? É uma condicional, é uma promessa condicional. Você quer a bênção de Deus? Você quer que Deus cuide de você em todos os detalhes? Você quer que Deus satisfaça os desejos do seu coração? Você quer viver uma vida onde Deus vai cuidar de todas as coisas? Você precisa satisfazer a condição. Você precisa colocar em prática algumas coisas. E a primeira coisa é, confia em Deus. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. A verdade é ou você confia em você mesmo ou confia em Deus. Ou nós confiamos em nós mesmos ou confiamos em Deus. Essa é a escolha mais difícil na nossa vida, é o começo de tudo. E você vai dizer, mas eu confio em Deus. Será? Veja como você gasta o seu dinheiro. Veja como você gasta o seu tempo. Veja como você vive as suas prioridades. Veja como você se relaciona com a sua esposa, com os seus filhos. Veja como você encara a sua vida aqui na terra. Você confia em Deus? Porque se eu confio em Deus, eu sigo a cartilha de Deus. Se eu confio em Deus, eu faço o que Deus está dizendo que é para mim fazer. Simples assim. Mas eu e você temos a tendência de confiarmos mais em nós mesmos, na nossa percepção em algumas áreas da nossa vida. Então tudo começa, é a escolha mais importante que vai determinar todos os outros passos da sua vida. Começa com confia em Deus. E gente, eu já falei 500 vezes aqui, confiar em Deus é como quando você não sabe nadar. Eu me lembro que as minhas crianças, nós tínhamos o prazer das minhas crianças cresceram na primeira parte da sua infância, com meu pai morando em Santa Catarina, e nós tirávamos as férias, como ele morava lá, nós passávamos o ano todo longe, então 30 dias juntos nas praias em Santa Catarina. E nós íamos ali para a região de Bombinhas, Zimbros, que naquela época não era tão popular como é hoje. E eu me lembro que houve uma época que nós tínhamos uma lancha, um barco. E as minhas crianças pequenas, as gêmeas pequenas, não sabiam nadar. E elas subiam no teto da lancha. E eu dentro da água dizia, pula! E o que elas faziam? Pulavam. Já a minha mulher, que até hoje não sabe nadar, com um salva-vida amarrado até aqui. E eu dizia, Eliane, pula, desce. Parecia um gato se agarrando. Nunca pulou. Não vou falar da minha mãe, que a minha mãe já tem 87 anos, deve ficar feio falar de uma pessoa idosa. Mas é outra, que nunca aprendeu a nadar. Quem não sabe nadar, não entende nem de lei da física, né, gente? Você não vai para o fundo se fechar a boca e encher o pulmão de ar. É física. Fecha a boca e enche o pulmão de ar. Não vai para o fundo. A água vai vir, eu sinto, vai vir. Mas se você parar assim, você vai voltar. Enche o pulmão de novo.
é você confiar nesse negócio. A mesma coisa em relação a Deus. É a coisa mais importante da sua vida. Você confia em Deus? A segunda coisa que devemos fazer é deleite-se em Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que é deleitar-se em Deus? O que é agradar-se do Senhor? É você ter uma grande afeição. É você amar a Deus. Você gostar de Deus. Você ter cheirinho de Deus. Se eu fico algum tempo longe das minhas netas, quando eu pego elas, eu quero sentir o cheirinho delas, eu quero apertar elas, porque eu as amo. Por isso, confie em Deus e ame a Deus. Ame a Deus. Coloque os seus desejos, as suas vontades diante dEle. Porque às vezes, quando a gente coloca as coisas para Deus, quando a gente pede as coisas a Deus, nós não estamos perguntando: Deus, será que isso é bom para mim? Não. Nós queremos que Deus satisfaça os nossos desejos. Mas quando você agrada-se de Deus, você se deleita de Deus, você para de idolatrar a si mesmo. Você para de querer apenas o que é melhor para você. Você para da religião de hoje em dia: eu mereço, não. Você vai a Deus. Então você quer ter a sua vida abençoada? Confie em Deus. Agrade-se de Deus, deleite-se em Deus. O salmista continua dizendo: e entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então nós precisamos não apenas confiar em Deus, nos agradar de Deus, mas entregar o nosso caminho ao Senhor. E só que existe uma coisa que eu quero que você entenda: entregar o seu caminho ao Senhor não é dizer assim, tá bom, então agora vamos ver o que vai acontecer, eu vou sentar aqui na cadeira, na rede, e vou ficar esperando. Não. Entregar o seu caminho ao Senhor é você entrega o seu caminho ao Senhor, mas não para de caminhar. Você não para de viver a sua vida. A caminhada que o Deus abençoa, a caminhada do homem e da mulher que Deus abençoa, é aquela pessoa que está vendo que se as suas finanças estão difíceis, estão complicadas, ele para de gastar mais do que ganha. A verdade é que a caminhada da pessoa que Deus abençoa é aquele que olha para a sua vida e vê que ele precisa mudar a sua vida profissional, e ele busca qualificação, ele busca estudar, ele usa a sua razão se qualificar para ganhar mais. A caminhada que Deus abençoa é aquela pessoa que percebe que os seus relacionamentos não duram, percebe que os seus relacionamentos não estão sempre em conflito, e ele para e se examina: o que eu preciso mudar? Porque às vezes nós estamos sempre culpando a esposa, culpando o esposo, culpando as pessoas, mas o problema está na gente. A gente é difícil demais de lidar, a gente é chato demais, a gente é possessivo demais, então nós precisamos buscar ajuda. A caminhada que Deus abençoa é aquela pessoa que percebe que o seu estado emocional está cansado, como eu falei semana passada, e ele busca ajuda, ele busca conselho, ele busca socorro, ele quer mudar de vida. A caminhada que Deus abençoa é aquela pessoa que percebe que no seu caminho existe uma dimensão que ele precisa fazer, que ele precisa agir. Existem os momentos em que a gente deve parar e não fazer nada e esperar em Deus. Mas existem momentos que nós precisamos agir. Existe na nossa caminhada momentos de correr e momentos de parar. Existe caminhadas, momentos de você estar acordado e momentos de você descansar e você dormir. É isso que Deus está dizendo. Mas é fundamental que você entenda que o descanso só vem depois da entrega. É isso que Deus está dizendo: você só vai poder descansar depois que entregar. Por isso que o salmista coloca a ordem dos fatores: confia em Deus, agrada-se do Senhor, entregue a sua vida, e daí ele complementa dizendo: e descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor. Se você fez todas essas coisas, agora está na hora de descansar, está na hora de confiar, está na hora de você não se basear no que você tem no bolso, no que você tem na cabeça, na sua habilidade, nas coisas que o cercam, mas descansar em Deus. É como aquele jovem rico que vai diante de Jesus e diz: Senhor, o que eu faço para ganhar a vida eterna? E a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e o amou, assim como a mim ama você. E ele diz: vai, vende o que você tem. E ele, como
tudo o que ele tinha estava baseado no que ele possuía, ele voltou para casa triste, apesar de ser amado por Deus. Existem pessoas que têm dificuldades de entregar, de confiar. Existem pessoas que têm dificuldade de descansar em Deus. Mas o salmista nos diz, no Salmo 62, descansa somente em Deus, ó minha alma, porque dele vem a minha esperança. Descansa somente em Deus, ó minha alma, porque dele vem a minha esperança. E por fim, se nós quisermos ter a promessa de Deus, nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Espera no Senhor e segue o seu caminho. Espere no Senhor e siga o seu caminho. Você olha para o lado e vê pessoas que não esperam no Senhor e estão numa boa. Pare de olhar para o que eles têm, para o que eles podem, para o que eles fazem. Você caminha com dificuldades porque você está com o sapato apertado, está com um calo. Faça como que nem eu faço às vezes, eu levanto o calçado e piso em cima do calcanhar, mas eu não paro de caminhar. A verdade é que muitas vezes eu digo, Deus, eu posso. E Deus diz para mim, meu filho, confia em mim. A verdade é que muitas vezes eu afirmo, eu mereço. E Deus diz, eu quero que você se agrade de mim, deleite-se em mim. Não é você, sou eu. Às vezes eu seguro, eu retenho, eu fecho, eu quero controlar. E Deus está me dizendo, meu filho, confia e me entrega essa situação. Às vezes, eu corro, eu me canso, eu me fadigo, eu me bato para todos os lados, eu me esforço. E Deus olha para mim e só diz, meu filho, descansa em mim. Descansa em mim, você está perdendo tempo, energia e potencial e não está produzindo nada. Está se machucando a si e as pessoas que você ama. Às vezes, nós nos cansamos e a gente diz, e agora? O que vai ser? Como falei semana passada, ou retrasado, e agora? De onde vai vir o meu socorro? E agora, como sair dessa? E Deus está olhando para mim dizendo, espera em mim. Espera em mim. Você confia em mim. Você acredita que eu o amo? Você acredita que eu posso? Gente, temos diante de nós um caminho. Temos diante de nós uma vida. Mas, se você quer a bênção de Deus, existe uma condição. Você precisa entregar o seu caminho ao Senhor e confiar nele. E o mais, tudo Ele fará. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que eu e você possamos descansar nessa certeza, nessa convicção, para termos uma vida abençoada. Porque do contrário, a sua vida será uma vida estressada, cansada, frustrada. Vamos orar, fique em pé. Curve a sua cabeça. O que você tem dificuldade de entregar? Às vezes a gente não tem dificuldades em entregar a salvação da nossa alma a Deus. Mas nós temos dificuldade de entregar a Deus os nossos relacionamentos. Às vezes nós não temos dificuldades de entregar a Deus algumas coisas, mas existem áreas da nossa vida que simplesmente nós não conseguimos nos jogar. Nós não conseguimos
descansar. Nós olhamos e dizemos, mas se eu não fizer nada, nada vai acontecer. Mas Deus te convida nessa manhã a rever e a repensar as suas práticas. Talvez a sua dificuldade de entregar a Deus seja porque você tem se comparado com outras pessoas e acha que você não é digno, não é merecedor. Talvez você se deixe abater pela sua ansiedade de querer controlar o incontrolável. Mas Deus, nessa manhã, quer que você aprenda a lição que o salmista fez. Confiou no Senhor, entregou o seu caminho ao Senhor e descansou nele. E se nessa manhã você gostaria de dizer, Deus me ajuda, acrescenta a minha fé, e eu agora em nome de Jesus quero entregar essa situação a Ti. Quero confiar a Ti essa área da minha vida. Coloca a sua mão sobre o seu peito onde você está. E fale com Deus. Dê nome e sobrenome da situação. Coloque a Deus aquilo que você, humanamente falando, tem tido dificuldades. Porque Deus é real e verdadeiro. E Ele te ama. Pai, eis aí a vida dos teus filhos e das tuas filhas. Eis aqui as nossas vidas. Nós reconhecemos que precisamos que Tu nos ajude na nossa limitação. E sabe o que é mais lindo, Pai? É que Tu conheces cada um dos nossos jeitinhos, dos nossos tiques, das nossas neuroses, das nossas limitações. E apesar disso, Tu continua nos amando. Mas Tu carinhosamente continua nos dizendo, confia em mim. Confia em mim. Descansa no meu amor, no meu cuidado. Eu te amo, para mim eu te aceito. Eu dei o meu filho naquela cruz por você. Em Cristo Jesus, você é aceito. Em Cristo Jesus, você é amado. Em Cristo Jesus, você é perdoado. Em Cristo Jesus existe uma nova vida, uma nova chance, uma nova caminhada. Então, em nome de Jesus, agora, Pai, eu te peço que o Espírito Santo te revele, mostre, esclareça no coração de cada um dos teus filhos, para a honra, para a glória do nome do Senhor, e que possamos andar em novidade de vida, e possamos descansar no Senhor, e vivermos uma vida plena, para a honra, para a glória do nome de Jesus, o nosso Deus. Amém, aleluia. Pega o seu pão e o seu vinho na mão. Sabe o que é legal? Tudo o que eu falei são palavras do Senhor para nós. E Ele, como eu sabia que eu e você temos a dificuldade de ver para crer, Ele estabeleceu um memorial. Ele estabeleceu uma liturgia. Ele estabeleceu o pão e o vinho. Então não tem como não ver esse pão, não tem como não ver esse vinho, não tem como não sentir daqui a pouco mais o gosto. E esse pão e esse vinho vão fazer parte de mim e de você. E o meu desejo, a minha oração, que assim como esse pão é real na sua mão, esse vinho é real na sua mão, você viva a realidade de um Deus que te ama, que cuida de você, que ama te abençoar e que tem um caminho por demais excelente para você. Então coloque a Ele os teus sonhos, as tuas vontades. E se você tem recebido algum não, algum espere, confie que Ele sabe o que está fazendo. Vamos orar. Pai, temos nas nossas mãos esse pão e esse vinho que representam, simbolizam o Teu corpo e o Teu sangue, que foram derramados, vertidos naquela cruz por mim, por nós, pelos nossos pecados, fomos purificados, mas acima de tudo foi a maior manifestação do Teu amor. Que isso seja bem claro, bem tangível, bem real no coração de cada um dos Teus filhos, e que possamos viver uma vida onde, Pai, realmente Te amemos, nos deleitemos na Tua presença, nos agrademos
com toda a nossa força, com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, nós possamos te amar. Porque nunca poderemos te amar como tu nos ama. Mas queremos viver uma vida, Pai, aonde colocamos tudo diante de ti. Então abençoa esse pão, que seja vida na vida dos teus filhos, saúde. Abençoa esse vinho em nome do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, Ele pegou um pão, partiu o pão e disse: esse pão representa, simboliza o meu corpo que será partido por vocês. E eu quero que vocês comam esse pão, tendo isso em mente, que eu dei a minha vida porque eu te amo. Eu te escolhi, eu te aceito e quero te abençoar. Comamos o pão. Depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: esse cálice representa o meu sangue. O meu sangue de uma nova aliança, de um novo compromisso, de um novo pacto que eu faço com vocês. Vocês são meus. E eu quero que vocês bebam esse cálice. Tendo isso em mente, bebamos o cálice. Pai, muito obrigado pelo privilégio. Muito obrigado pela graça. Te revela de uma maneira única e especial sobre a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Você pode assentar-se, por gentileza, só um instante. Eu queria chamar o Elvio e o Ricardo da Boit e a Evenise Gonçalves da Boit. Estão aí? Esse casal... Pode subir, sobe aqui em cima. Aproveita, que vai ser a última vez que vai estar do lado do pastor bonito e alto. Hã? Não, morrer não, né? Eu digo, vai estar aqui como membro dessa igreja, né? Esse casal simpático, quanto tempo vocês estão com a gente? 8 anos. 8 ou 9, Ih, o homem está perdido. Esse casal abençoado está conosco 8 para 9 anos, e agora Deus dirigiu, e eles estão indo congregar em uma outra congregação, numa outra igreja. E nós queremos dizer a vocês que louvamos a Deus pela vida de vocês, pelo tempo que estiveram conosco. E sempre vai ter um lugar para vocês aqui na Filadélfia, porque sabe como é que é, né? Levante sua mão para cá, fique de pé, vamos orar por esse casal. Desculpe mandar vocês levantar a mão sentada. Levanta a mão para cá e vamos orar. Pai, te damos graça pela vida do Elvio e da Evenise e te pedimos agora, abençoa essa nova fase das suas vidas, dá-lhe graça. Te louvamos por esses 8 anos que caminhamos juntos, que crescemos juntos, que fomos abençoados pelas suas vidas. E te pedimos agora, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus os ilumine e que eles possam ser bênção onde o Senhor os tem colocado agora. Dá-lhes graça, fortalece. Muito obrigado. Te louvamos também por essa reunião que tivemos. Abençoa a vida de cada um dos teus filhos, leva, guardado, protegido, dai-nos uma semana abençoada. E que possamos descansar, entregando tudo ao nosso Deus. Em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Aleluia. Deus abençoe, uma boa semana a todos. Esse é meu guri. Deus abençoe. Deus abençoe.